Essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre energias limpas. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta sobre qual é a fonte de energia ideal. Você já se perguntou isso? Nas últimas décadas, através da modernização da indústria e do crescimento das cidades e do estilo de vida dos seres humanos, nós utilizamos muita energia. Basicamente, energia na forma de eletricidade. Só que para produzir eletricidade, a gente precisa mover máquinas, que são os geradores. A grande usina hidrelétrica, né, a grande usina de energia que foi apresentada ao mundo foi a usina de Niagara Falls, nas cachoeiras de Niagara Falls, ali acima da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E um cara chamado Nikola Tesla foi um dos gênios brilhantes nesse processo de desenvolver essas máquinas que, ao aproveitar a água que desce da cachoeira, né, por gravidade, gerasse eletricidade. E ele conseguiu fazer alternadores de corrente, criando corrente alternada, e ele conseguiu levar essa eletricidade, esse fio elétrico, né, com a mesma capacidade, e iluminou a cidade de Nova York. Então ele é o pai da iluminação, né, o pai das luzes elétricas. E o Tesla fez muito mais com relação a conversores de energia e todos esses projetos que ele ficou famoso por estar envolvido. O Tesla, ele trabalhou sobre a questão da geração de eletricidade através do magnetismo, e ele fez muitos estudos, e eu pesquisando hoje sobre aquela ligação sobre energia limpa e energia infinitamente renovável, que ele já vinha falando, não existe, não tem muita citação. E o Tesla, ele morreu num hotel em New York, já bem velhinho, já esquecido, teve 2 picos interessantes na carreira dele, ganhou muito dinheiro, livrou mão das patentes para continuar recurso em seus laboratórios, teve laboratórios queimados, e depois que ele faleceu, boa parte dos documentos do seu quarto foram levados para que eles pudessem estudar e entender onde é que esse senhor estava já pensando com suas ideias. E o Tesla, eu trago ele para essa reflexão sobre energia limpa, né, qual é a fonte de energia ideal, porque ele tem uma frase muito famosa que ele fala que um dia a humanidade vai entender que existe energia disponibilizada na natureza. Tudo é energia. Todo o conceito do universo, do átomo, da matéria, tudo é energia. E ele fala que um dia o homem vai conseguir plugar suas máquinas na natureza e vai conseguir gerar energia de uma forma infinita, né, e sem nenhum resíduo, né, energia completamente limpa. Então, a gente, falando das usinas hidrelétricas, que foi o grande começo dessa reflexão, porque antes das hidrelétricas eles queimavam carvão, eles usavam combustíveis fósseis, ainda usam para gerar essa eletricidade. Então, muitos países do mundo possuem uma matriz energética não muito limpa, né, por causa exatamente desses produtos que ao serem queimados para gerar eletricidade, eles emitem muitos gases e geram muitos impactos e externalidades no planeta. Mas quando a gente aperta um botão para acender uma luz, ou quando a gente utiliza algum eletrodoméstico ligado na tomada, nós estamos pegando um pouco da energia da rede, e que parte dessa energia foi produzida de uma forma não limpa, de uma forma muito impactante. E lá a humanidade tem evoluído bastante, né? As cidades estão crescendo, os equipamentos estão se tornando mais eficientes, mas há um crescimento da população e uma demanda também crescente por energia. E nós estamos no limite de uma era de combustíveis fósseis, e já existe hoje em dia, à disposição de várias tecnologias de energias limpas, e hoje em dia, digamos assim, já de fácil acesso. Então eu vou fazer aqui uma rápida reflexão e eu convido vocês a discutirem comigo sobre essas 3 formas de energia, que é a energia hidrelétrica, a energia eólica e a energia solar. Então, falando da energia hidrelétrica, né, hidro tem a ver com água, é muito importante que você tenha rios perenes dentro da sua área, do seu município, da sua fazenda ou do seu país,
para que esses rios possam e ter um desnível para que essa água possa ser conduzida através de gravidade, né? E aí movimenta essas turbinas e gera eletricidade. Em muitos casos, uma reflexão que se fala sobre as hidrelétricas é que, no caso aqui do Brasil, a construção de uma hidrelétrica envolve uma grande área para ser uma represa, e normalmente essa área é uma floresta. Em áreas com muitas florestas, às vezes tem conflito com os povos que já viviam lá há centenas de anos, como povos indígenas. Essa floresta para de recolher CO2 da atmosfera, e muitas vezes a qualidade da água também há uma caída. Então, e apesar disso, o nosso país ele é um país que tem uma matriz energética limpa por causa das hidrelétricas que fazem com que todos os outros serviços das cidades possam vir a funcionar. E tem também a energia eólica, que é a energia dos ventos. Aqui na região que eu estou, no estado do Ceará, é um dos lugares mais interessantes para colocar aquelas torres que com o vento, aqui os ventos são constantes e relativamente fortes o ano inteiro, então muitas regiões do mundo, especificamente no Brasil, possuem áreas que são perfeitas para a geração de energia elétrica através das turbinas de vento. É uma estrutura relativamente limpa, digamos assim, apesar de utilizar muito concreto na sua fundação, e esse concreto é produzido por uma outra indústria que pode estar, né, gerando grandes contaminantes atmosféricos na hora de fazer o concreto, mas esteticamente aparenta-se ser uma energia de certa forma limpa. Há uma mudança na paisagem, é claro, aquelas turbinas, tem gente que acha legal, tem gente que não gosta, mas de uma certa forma aquelas turbinas geram eletricidade. E uma coisa interessante é que quando a turbina está gerando eletricidade, ela está integrando a rede, porque a eletricidade é gerada por causa da turbina, mas ela não é armazenada. Então, teoricamente, se a turbina parar de girar, você não tem mais eletricidade. Então, a energia eólica ela existe dessa forma, conectada a uma rede. Então, uma área que não tem energia eólica funcionando, uma turbina, ela pode estar gerando eletricidade, e a eletricidade entrando na rede e alimentando aquela demanda de eletricidade, a demanda por energia. A energia solar ela é interessante também, porque o Sol é a maior fonte de energia que a gente conhece. Dentro do nosso sistema solar não existe mais algo mais poderoso até hoje do que o Sol. O Sol banha a superfície do planeta diariamente com energia suficiente para manter todas as nossas necessidades energéticas por milhares de anos. E é só uma questão de entender como é que funciona isso. Então já existem as células fotovoltaicas que, mais uma vez, transformam a energia do Sol em eletricidade. E essa eletricidade, da mesma forma que a energia eólica, ela pode ser integrada à rede da distribuidora. Então você não precisa ter baterias em casa, você simplesmente alimenta a rede da distribuidora e você tem aquela energia de graça para você. É como se você tivesse uma usina de energia abastecendo a rede local. Mas, por exemplo, se você coloca um painel solar na sua casa e você tem toda a tua cobertura necessária para a tua demanda de eletricidade com esses painéis, se um dia o sistema da rede não estiver funcionando, por exemplo, um terremoto ou algum desastre climático que arranque as linhas de transmissão de eletricidade, você, mesmo tendo seus painéis solares no seu telhado, você não vai conseguir alimentar, porque o sistema estaria integrado à rede. E existem formas também que você consegue fazer com que o sistema integre a tua demanda, enquanto os teus painéis estiverem no sol, ele está gerando uma energia, uma eletricidade. E existe também a forma de armazenar isso em baterias, que é uma outra coisa que também está sendo desenvolvida. Hoje em dia existem umas baterias bem famosas, inclusive que levam o nome do Tesla, que são baterias de 50 por 1 centímetro, se eu não me engano. Ela tem um design bonito, ela é como se fosse um quadro que você coloca na parede da sua garagem. Essas baterias altamente eficientes, feitas por materiais que têm uma maior durabilidade, que não agride muito a natureza depois que elas perdem a validade. Então a ideia é que seriam baterias cada vez menores, mais compactas, feitas de elementos que têm uma capacidade de armazenar maior energia, e essas baterias são ligadas a painéis solares que ficam no seu telhado. Alguns projetos são tão interessantes que em cidades que já estão fazendo testes com veículos elétricos como motos, bicicletas e até carros e carrões, na hora que o cara estaciona na garagem, ele tem a bateria lá e ele pluga o carro na bateria e automaticamente o carro passa a ser carregado, mesmo que seja de noite, porque a bateria passou o dia carregando
com a luz do sol. Tá? Então essa fica uma reflexão sobre para onde vem a energia. É claro que existe outras formas de energia que nós, de certa forma, já descobrimos, muitos estudos, algumas patentes até, né, envolvendo o eletromagnetismo e outras coisas mais, que era a linha de pesquisa que o Tesla estava seguindo, né, que segundo ele existe energia em tudo, é só uma questão de você entender e conectar as máquinas e produzir eletricidade e energia a partir de uma fonte limpa. Que também gera um paradoxo, porque hoje, por exemplo, se aparecesse um grande equipamento, um grande aparelho, um outro Tesla que trouxesse uma maquininha que você perpetualmente gerasse eletricidade limpa e gratuita, esse desenvolvimento, esse salto da humanidade de poder ter eletricidade gratuita em todos os lugares do planeta, também poderia gerar um aumento na indústria, um aumento na produção de materiais, um aumento na venda disso no mercado e no consumo, né? As pessoas iriam ter mais acesso ao consumo e tudo isso viria da matéria-prima, da natureza, dos rios, das cachoeiras, das pedras, das florestas. Então, é uma fonte inesgotável de poder, uma fonte inesgotável de energia para a humanidade, no momento que ela se encontra, de ainda estarmos muito confusos em termos de moralidade e ética, pode ser um problema, né? O planeta pode se desenvolver mais rápido do que ele dá suporte biologicamente falando. Mas isso, de certa forma, vai acontecer, né? Esse vai ser um desafio que nós vamos ver durante essa nossa geração e os nossos filhos e netos, com certeza, eles vão trabalhar essa questão de equipamentos cada vez mais eficientes e geração de energia, uma matriz energética cada vez mais limpa e cada vez mais de baixo custo, cada vez mais gratuito. E aí é nesse momento que a humanidade se torna uma civilização planetária em termos de energia e ela já é capaz de dar um próximo salto, né, para um momento de prosperidade. Ok? Essa foi a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje e eu volto para vocês com um novo assunto no nosso próximo episódio. Até lá!